Boa. Major, prazer aqui, Daniel Zuckerman. Eu queria que você contasse um pouco como que está agora a situação em Israel, essa história do Hamas, para você dar pelo menos uma sinopse do que está acontecendo. A gente está agora em uma operação durante já 8 dias. O Hamas ha disparado para Israel 3.250 cohetes da franja de Gaza, para Israel. Esses 3.000 e mais cohetes, o Hamas está lançando dos centros de população civil na franja de Gaza hacia centros de população civil em Israel. E, basicamente, Israel também está atacando objetivos militares na franja de Gaza, objetivos legítimos, segundo o direito internacional, e estão em um combate sumamente difícil entre as partes. Rony, André Marinho aqui, eu queria te fazer a seguinte pergunta, porque esse é um conflito crônico, né? Já vai atravessando várias décadas já. Mas Israel sempre teve tentativas claras assim de estender a mão para a Palestina e pelo menos definir uma configuração territorial para que exista um Estado palestino. Foi o caso em 36, em 47, em 67, em 2000 e em 2008. E ainda assim, sempre fica pelo caminho. Tem aquela frase, né? Os palestinos nunca perdem uma oportunidade de perder uma oportunidade. Por que é o caso, hein? Lo que ha sucedido agora é que Israel, no ano 2005, nesta parte do conflito de Israel, ele se retirou unilateralmente da franja de Gaza com o objetivo de receber tranquilidade, estabilidade e paz. Desde esse momento, um ano depois, 2006, o Hamas, eles mataram a 300 operativos da Autoridade Nacional Palestina na franja de Gaza. Eles tomaram o poder como um golpe de Estado e eles, desde esse momento, não fizeram eleições democráticas. São um grupo terrorista em cuja Constituição está escrito que Israel existe e continuará existindo até que o Islã elimine a Israel. E, basicamente, em 2006, a gente não tem aqui em Israel não estabilidade, não tranquilidade, não paz com o Hamas, sino que simplesmente recebimos uns 20.000 foguetes, cohetes para Israel nesse tempo, dezenas de túneis terroristas que cruzam da franja de Gaza para Israel para cometer atentados terroristas e também dezenas e centos de atentados terroristas que fez o Hamas neste tempo. Meu portunhol está bem? Você compreende-me? Não, compreendo muito bem. bom. Agora, a pergunta que eu tenho que fazer para você é o seguinte: o que mais me impressionou é a capacidade bélica do Hamas. Porque não é simplesmente um coquetel molotov, não é uma bombinha ali, é um míssil mesmo, é feito caseiramente, mas é um míssil mesmo e é muito... Da onde vem essa capacidade, da onde vem esse material para esse grupo terrorista? Esse material é fabricado dentro da franja de Gaza principalmente e o dinheiro vem de distintos países árabes e pessoas particulares que eles dão plata para o Hamas. Países árabes que não têm paz com Israel. Israel tem paz com muitos países árabes. Pero, efectivamente, como você fala, o Hamas tem cada vez cohetes de mais largo alcance, de mais capacidade de dano e com mais punteria, mais exatos. Então, a gente tem que falar aqui não de um grupo como paramilitar ou de uma milícia. A gente tem que falar aqui de um exército terrorista. Exército porque tem mais foguetes que qualquer outro exército na América Latina e terrorista porque eles não reparam, não tem problema de atacar a civis israelíes. Basicamente, o que sucede é que Israel está alcançando a posição de objetivos militares na franja de Gaza do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, mientras que está tentando de diminuir ao máximo o dano à população civil na franja de Gaza, disminuir ao máximo, minimizar o dano e, ao mesmo tempo, proteger a população civil israelense. Ô, Major, o senhor deu uma declaração falando que o Hamas utiliza a mídia como escudo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é a relação do Hamas com a mídia. Basicamente, o Hamas, eles põem seus foguetes, seus depósitos de cohetes, seus centros de comando e controle, sua inteligência, seus quartos operativos, seus lançadores de cohetes em escolas,
en hospitales, en edificios de media, en zonas residenciales. Y eso es que estaba explicando que ellos utilizan a sus civiles como escudos humanos. Entonces, a gente tem que entender que si jamás pudiese, ellos estarían asesinando, Dios no quiera, estarían asesinando a miles de civiles israelíes. Ellos lanzaron 3.250 cohetes en los últimos 8 días, pero gracias a Dios y gracias a las fuerzas de defensa de Israel, Israel tiene una cúpula de hierro, tiene una batería de antimisiles que interceptan parte de esos misiles de Hamas. No todos, no es totalmente hermético, pero intercepta una parte. Entonces, es importante tener en cuenta que desde el punto de vista de la intención en el uso de la fuerza, a desproporcionalidad a nuestra forma de ver las cosas es de Hamas. Ellos atacan civiles, Israel ataca objetivos militares. Não sei se compreende. Sim, eu compreendo. Tem todo um sistema de defesa para a população civil de Israel com esses ataques. Mas, ao mesmo tempo, é muito assustador. Eu vi alguns vídeos aí na internet que quando toca, tem uma sirene que toca lá, você tem 15 segundos para se abrigar num bunker. E às vezes você está no meio da rua e tal. É uma situação bem complicada, principalmente para as pessoas que moram lá, que vivem por lá. Você tem alguma pergunta? Tenho. Essa semana, acho que foi no final de semana, ficou muito presente um vídeo de uma menina de 10 anos, palestina, falando que ela é só uma criança e que destruíram o prédio, mataram pessoas. Tem alguma saída para isso não acontecer? Porque os civis acabam sendo mortos sem culpa alguma, né? A saída neste tipo de casos, a gente pensa que se Israel estaria agora deixando as armas, Israel estaría poniendo en peligro su estabilidad en los próximos meses. Y también estaría no disuadiendo a Hamas, este grupo terrorista. Si Hamas y los grupos terroristas, ejércitos terroristas en la Franja de Gaza, ellos dejarían las armas, rápidamente tendría aquí estabilidad y paz y tranquilidad. Es importante tener en cuenta sobre ese vídeo también que cada vez que Israel alcanza a posición de un objetivo terrorista en la Franja de Gaza, un objetivo que está permitido según el derecho internacional porque le están disparando hacia Israel, Israel hace una llamada 3 horas antes del ataque, solicita a la población civil que ellos se evacúen esa zona 3 horas antes, en algunos casos 2 horas, 3 horas. Ellos se fijan con drones que la población se va de allá. Si la población no se va, ellos disparan balas de salva, balas que no hacen daño, hacen ruido, y básicamente luego de eso Israel ataca esa posición. Por ejemplo, ese fue el caso también de ese edificio donde estaba también el centro de inteligencia de Hamas y también algunas oficinas de media. Entonces, como usted puede escuchar, Hamas está utilizando a propia media como um escudo humano, lamentavelmente. E eles usam isso o tempo inteiro e acaba tendo uma distorção quando vem essas notícias. Até como você colocou, Sami, tem lá uma criança, vem num hospital, vem numa escola. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o estopim para novamente acontecer isso? E eu queria saber se é verdade ou não uma carta do Benjamin Netanyahu quando ele falou que agora acabou a brincadeira, não tem mais e vai ter agora o cessar-fogo tempo mais forte do que estava. Israel é um país democrático. Nós, como as forças de defesa de Israel, somos operativos. Estão fazendo o que os líderes eleitos por o povo, os políticos neste sistema democrático, eles falam basicamente. Então, eu não posso falar muito sobre esses temas porque eu estou vestido de oficial. Mas eu quero falar para você também que minha pessoa, há uma semana somente, eu não estava vestido assim, del uniforme color de oliva como el color de la paz. ¿Por qué? Porque a gente aquí es reservista. Eu servi no exército israeliense entre o año, soy uruguayo, vivo aquí 18 años, serví hasta el año 2015 10 años
E basicamente, em tempos de emergência, o exército fala para nós, fala para os reservistas, e estamos aqui. Então, em 1, 2, 3 semanas, quando a gente, se Deus quiser, termine este conflito, eu vou voltar como civil e eu conto para você todo tipo de temas políticos também. Boa. Com a farda não dá. Tem mais? Posso fazer? Pois não. Major, esse conflito acaba que é mais abrangente, envolve vários agentes, né, no tabuleiro geopolítico mundial. Qual é a sua visão do papel desempenhado pelo governo Biden e também pelos mullahs, né, no Irã, com a Guarda Revolucionária Iraniana? Como é que tá sendo influenciado por esses dois agentes o conflito atual? Irán é definitivamente um apoio moral, um apoio de know-how e de conhecimento tecnológico para o Hamas. Não de agora, sino realmente como 16, 17 anos. Como Estados Unidos, a gente aqui no Exército, estamos falando com o Exército americano, contándolo a eles qué es lo que está sucediendo aquí y cuáles son nuestros planes de contingencia para el futuro. Con el tema político, eso lo ve el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, pero básicamente quiero contarles, señores y señoras, una cosa muy importante aquí también, que cuando vocês ve, por ejemplo, que Hamas lanza estos 3.250 cohetes, tem 450 o 500 cohetes que caen cortos na Franja de Gaza e han matado já a 25 civis na Franja de Gaza. Então, aí a gente pode ver uma informação que revela que o ódio de Hamas é tão pero tão forte, tão pero tão grande, tão pero tão teológico, que eles estão dispostos a seguir bombardeando Israel, aun quando isso é a costas de que muera gente dentro, sua própria gente, dentro da Franja de Gaza. E esse é o tipo de organização com que Israel está lutando neste momento. É. Terrível, porque o Hamas é um grupo terrorista. Exatamente. É um exército. Como você falou, é um exército terrorista. Usando, né, táticas. Escudo humano, né? Ele usa a população palestina, mata o israelense e mata pra culpar, o palestino também. Vamos torcer para resolver isso. Você é uruguaio, né? Você é daqui, pô. O Brasil é um país que, felizmente, a gente não tem essa confusão toda. Vamos torcer aí para que se resolva o mais breve possível e que tenha o menor número de baixas civis possíveis, que tenha alguma solução aí para esse conflito que já dura tantos anos, né, Major? Deus queira que assim seja, Deus queira que prontamente chegue aqui a paz. Tem que ter em conta que isto não é um conflito entre Israel e o povo palestino, de nenhuma maneira. Minha pessoa, eu tenho irmãos da vida, que eles são muçulmanes e vivem em Jerusalém, eles estudaram comigo na faculdade, eles jogaram comigo no equipo de futebol, eles são meus irmãos. Não tem um conflito com o povo palestino. Tem um conflito, como você falava, com uma organização considerada como terrorista por a comunidade internacional. Eu, Major Rony Kaplan, eu estou à disposição para vocês aí em Brasil, em Pânico, para estar em contato constantemente. Você me liga, como agora, a gente fala. Obrigado, viu? E outra coisa também que eu lembrei agora, você vê, né? Israel foi um dos grandes exemplos da vacinação. Sim, também. E vacinou todo mundo. Vacinou palestino, vacinou israelense, vacinou cristão, muçulmano. Recebe todas as etnias. Todo mundo foi vacinado sem nenhuma discriminação. Sem nenhuma discriminação. É. Muito bem. Vamos torcer para que isso se resolva mais brevemente possível, que a paz volte a reinar lá no Oriente Médio. É isso? Amém. Muito obrigado, Major. Valeu, um abração para você. Valeu, que tengamos então. paz e saúde. É isso. Paz e saúde. Obrigado. Hasta luego.